Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Jesus, rejeitado em Nazaré, da Galileia, mostrou o acerto em se mudar para Cafarnaum. De acordo com o Evangelho segundo Lucas, Jesus viveu lá os cerca de 30 anos em Nazaré. A partir daí ele foi para a Judéia para ser batizado pelo João Batista. Logo depois foi encaminhado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado e a seguir começou a pregar e logo os discípulos vieram após ele. Formou o corpo de discípulos e voltou para Galileia. Quando voltou para Galileia, uma das primeiras coisas que ele fez foi ir para sua casa em Nazaré. A Bíblia não traz esses detalhes que a nossa curiosidade gostaria de saber. A casa era própria, o José já tinha realmente morrido, a Bíblia não menciona mais o José, menciona os irmãos de Jesus, inclusive as irmãs, sem mencionar nomes ou o número delas, e a Maria, que teve uma atuação fundamental durante todo o ministério de Jesus. Mas não sabemos se a casa era própria, alugada, e Jesus voltou então, depois do batismo, já acompanhado pelos discípulos para pregar em Nazaré da Galileia. E quando ele entrou na sinagoga, se levantou e deram oportunidade a ele, ele provavelmente já era conhecido, porque ele frequentava a sinagoga de uma forma muito discreta, mas já frequentava. E aos 12 anos ele foi a Jerusalém, discutia com os doutores. Certamente, dos 12 aos 30 anos, ele aprendeu mais coisas e na sinagoga em Nazaré ele participava. Mas é muito interessante que apesar de Jesus frequentar a sinagoga e certamente fazer intervenções boas de Deus, aquilo não tocou o coração de ninguém ali na sinagoga de Nazaré. Mas daquela vez ele pegou a leitura da Bíblia e, por coincidência, Deus dirige as coincidências, estava escrito aquela palavra do profeta Isaías, que o Senhor o enviou para pregar aos pobres, proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos do diabo e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele fechou o livro, depois disse a escritura que ouvistes agora, acabou de se cumprir. Ou seja, Jesus era o cumprimento daquela profecia. Mas eles não aceitaram aquela palavra e a partir dali houve discussão e quiseram matar Jesus, mas ele passou no meio da multidão, ele passou pelo meio das pessoas e foi embora e deixou Nazaré e aparentemente não voltou, nunca mais para lá. Mas ele veio para Cafarnaum e se estabeleceu em Cafarnaum. Se Jesus era realmente o líder da família, agora o filho mais velho, com 30 anos de idade, os outros eram mais novos e a Maria era mãe, mas não era arrimo de família, não era líder, naquela época só homens. Então Jesus assumiu a liderança e veio e alugou uma casa em Cafarnaum, certamente não tinha dinheiro para comprar, alugou e passou a morar em Cafarnaum. Isso caracteriza um acerto não só por parte dele, como da providência de Deus, porque passando a morar em Cafarnaum, uma cidade que ficava às margens do Mar da Galileia, mais para o norte, dali ele teria uma posição estratégica junto a Corazim, Betsaida, Tiberíades e outros lugares ali do Mar da Galileia, para exercer o seu ministério para lá e para cá e para lá,
pregando, andando, caminhando e ensinando os discípulos. Tudo isso é muito didático para nós. Jesus fazia discípulos andando, não parado, não em reuniões pré-programadas, mas ia andando. Ele gostava de usar essa tática para se livrar de multidões, de curiosos, de perseguidores, de opositores. Ele, ao sair, a maior parte da multidão ficava, até que para onde ele ia, se formava uma outra multidão. Ele não se distraía com as multidões. Jesus não se distraía com as multidões. O objetivo dele estava nos discípulos, em volta dele, para formar a vida dos discípulos. Esse era o propósito de Jesus, discipular os discípulos por onde ele passava. E então o ministério dele se desenvolveu. A primeira parte do ministério foi assim, ali na Galileia, para lá e para cá e para lá, fazendo curas, milagres, ensinando e, enfim, enfrentando oposição aqui, saía para outro lugar, mas sempre discipulando os que estavam em redor dele. Esse era o propósito maior. E Jesus passou então a ser famoso e querido em muitos lugares. Alguns lugares rejeitaram Jesus, como por exemplo os gerazenos, por terem perdido os 2.000 porcos. Os de Nazaré, porque já conheciam Jesus em 30 anos de convivência, nunca viram Jesus fazer um milagre. Eles viram Jesus crescer ali pequeno, agora ele vem dizer que recebeu do Pai a ordem. Eles não aceitaram que Jesus era enviado de Deus. Afinal de contas, Jesus era um como eles conheciam Jesus desde pequenininho. Os de Nazaré, incrédulos, não receberam a bênção de Deus, que era Jesus. Mas os outros foram muito abençoados por onde ele passava. E Jesus deixou essa máxima para nós: nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Seria uma vaidade muito grande ele ser engrandecido, exaltado na sua terra, proclamado como rei. Ele não queria isto. Ele queria ser aquilo que as pessoas queriam de Deus. Ele queria ser a resposta de Deus para cada pessoa sedenta de Deus, como aquela mulher samaritana de João, no capítulo 4. Jesus era a resposta de Deus, mas só quem cria e quem tinha sede podia experimentar. E assim foi o ministério de Jesus, mas sempre com foco em fazer discípulos, que ele quer transmitir para nós também não nos distrairmos com beleza de templo, aparência de show de música e show disso, daquilo, e muita gente aqui, falação daqui, dali, dacolá. Não podemos perder de vista o que o Senhor nos mandou fazer discípulos. Você está concentrando sua atenção em alguma pessoa, em algumas pessoas para discipular? Isto é o mais importante. Tudo mais passa a ser secundário. Se você assistir 500 reuniões ou 1.000 ou só 20, não vai fazer muita diferença, mas discípulos que você estiver fazendo, isso vai fazer muita diferença. Siga o exemplo de Jesus. Não ligue se seus parentes rejeitarem a você. Provavelmente isso vai acontecer. Se muitas pessoas ou poucas pessoas quiserem se aproximar de você, não ligue. Mas focalize alguém que Deus colocou no seu caminho para você discipular. Isto é o mais importante e você vai dar contas a Deus disto. Uma pessoa que Deus colocar no seu caminho para você discipular. Lembre sempre isto no seu coração.